Nós chegamos ao impressionante número de 100 mil mortes, num espaço de aproximadamente 5 meses. Isso é uma tragédia. Acho que nenhuma dessas mortes pode ser banalizada. O que a gente pode fazer enquanto país, governo, pesquisadores, população? Porque na velocidade que nós estamos hoje, com cerca de 1.000 mortes por dia, se nada for feito, a gente vai atingir o dobro disso em aproximadamente 3 meses. A nossa curva epidêmica ela é bem diferente do que foi visto na Europa, nos Estados Unidos, que você teve um grande número de casos e mortes num curto espaço de tempo, mas que em cerca de 2, 3 meses se resolve, você realmente tem uma queda bem acentuada do número de casos e mortes. Não é o que a gente está vendo aqui, por mais que a gente não esteja numa situação que a gente estava no final de abril, início de maio, a gente tem um número ainda significativo de casos e mortes. A gente tem uma curva muito estendida, ela platonizou e está mantendo muito nesse platô. Tem uma série de motivos, né, econômicos, culturais. Não existe uma política para saber como está andando a transmissão de vírus dentro do nosso país. O nosso governo central se eximiu de responsabilidade, se joga a culpa dentro do legislativo, de um outro poder, falando assim, não, eles falaram para mim, eu não preciso me meter com isso. Os governadores falam assim, não, isso é coisa do prefeito, e fica um jogando para o outro e esquecem da atividade fim deles, né? Que é o gerenciamento das vidas, o gerenciamento dos brasileiros que estão ali dentro. Então, a primeira coisa é seriedade. Nós estamos num patamar que não indica desaceleração há 2 meses e meio, na verdade, né? Então, nessa circunstância e na ausência, por mais promissor que a situação aparente, né? Mas na ausência ainda de uma vacina eficaz e de um fármaco eficaz também, por mais cruel que a resposta possa parecer, né, diante da circunstância, né, do cansaço geral, não há uma novidade para que a gente impeça que cheguemos a esse número, né, absurdo de 200 mil mortes. Não existe outra condição que não seja a manutenção dessas estratégias que pressupõem etiqueta respiratória, distanciamento social e higienização e sanitarismo. O que pior poderia acontecer seria imaginar que a gente está livre do vírus, que o problema e que o risco de morrer não existem mais. E que a gente não só flexibilize as medidas de distanciamento físico, que a gente abandone as máscaras, que a gente não lave mais as mãos. A própria população não ajuda. Eu sou aqui do Ceará, eu vejo hoje, ninguém usa mais máscara. Eu vejo aqui bares abertos, tudo aberto. Então isso complica, porque por mais que as pessoas adquiram uma dada imunidade para aquele determinado patógeno, algumas pessoas demoram mais, ou algumas pessoas nem adquirem. O que aconteceu é que a gente teve a epidemia em cada região começando em períodos diferentes, né? As medidas que precisavam ser tomadas para evitar o que aconteceu aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, no Amazonas, por exemplo, elas tinham que ter sido tomadas antes, né? Em outras cidades, mais para o interior e no sul do país, a epidemia está começando agora. Para baixar o número diário de mortes, só tem uma solução: lockdown em todos os lugares do Brasil onde a curva ainda esteja ou na ascendente ou estabilizada num platô em nível elevado. Aquele primeiro momento, em abril, quando foi fechado e teve aquele lockdown no estado de São Paulo, que atingiu quase 70% de isolamento e distanciamento social, ele foi extremamente importante para que a gente diminuísse o número de pessoas que pudessem estar transmitindo esse vírus e não acontecer aquela boom de gente nos hospitais e a gente não conseguir tratar. Se nós fizermos as coisas certas, nós não chegaremos a 200 mil mortos. O que são as coisas certas? Uma grande ampliação da testagem no Brasil. Não é fazer teste para contar o número de casos, é fazer teste para identificar cedo as pessoas que estão doentes, para que elas não transmitam para outras pessoas. E rastrear a volta dela, os vizinhos, a família, e instalar a quarentena para essas pessoas. Segunda coisa, uso irrestrito de máscaras. Diminui o contato com o vírus, diminui a transmissão
diminui o número de indivíduos infectados. E uma coisa importante, o número de óbitos e de mortos, ele é diretamente proporcional à capacidade em atender os pacientes graves. Quanto mais sobrecarregado o sistema está, então menor, né, a capacidade do sistema de saúde, seja público ou privado, em atender. Quando a gente promove a reabertura, mesmo que gradual, né, em todas as cidades que a gente viu a reabertura, a gente acompanhou logo após a reabertura, né, é até aritmético. 14 dias após a reabertura, você tem um pico de ocupação de leito, de ocupação de respirador. Agora a gente tem que colocar uma coisa na cabeça. Esse vírus ele não vai mais embora, tá? Já existem 4 coronavírus circulando aqui no Brasil. Já há muito tempo isso. Causa normalmente resfriado comum. Esse vírus ele vai se tornar o 5º, tá? Então ele não vai mais embora. Ele vai continuar aqui, vai circular por um bom tempo. Por isso que é importante ter uma vacina, que vai mais ajudar realmente hoje a conscientização da utilização dos EPIs e a nossa higienização própria. Não é uma luta do bem contra o mal, do governo contra cientista, cientista contra governo. Precisava se mostrar que é sério, não é brincadeira.